Pessoal, vou começar aqui apresentando o nosso clube para quem não conhece, tá? A gente tem algumas pessoas novas aí pela primeira vez. Nós somos o BH Toastmasters, né? O Toastmasters é uma organização que tem no mundo inteiro, no Brasil todo também, e cada região tem o seu clube, cada lugar tem o seu clube. E aí nós aqui representamos, né, majoritariamente aqui, o clube de BH. Falo majoritariamente porque eu, por exemplo, não sou de BH, sou de Vitória, Espírito Santo, mas me identifico bastante com o clube, gosto muito do pessoal e poder fazer parte do clube também me motiva bastante. Antes da gente entrar mais a fundo sobre a reunião, um guia rápido aqui. A gente sempre recomenda que deixe os microfones desligados ali enquanto não for a hora da pessoa falar. A gente aplaude ali na língua de sinais, né? Então a gente aplaude dessa maneira aqui, fazendo gestos com as mãos. A gente sempre tenta usar a palavra do dia, que o gramaticista vai revelar para a gente daqui a pouquinho. Então, em todos os discursos que a gente fizer, todas as falas que a gente fizer também, é bacana que a gente utilize a palavra do dia. E quando a pessoa usa a palavra do dia, a gente tem a prática de dar um joinha assim na câmera para mostrar que a gente também está com a escuta ativa, né? Que a gente está prestando atenção na reunião. E uma forma de mostrar isso é que a gente prestou atenção que a pessoa citou a palavra do dia e a gente faz assim para a câmera. Se você for discursar, né, se você estiver ali na hora do seu discurso, o discurso de improviso que tem também, a gente recomenda que seja marcado com um pin, né? A gente pina ali a pessoa que estiver controlando o tempo, porque com ela é ela que vai mostrar ali quais são os faróis ali, os sinais ali de quanto tempo está faltando para a gente terminar a nossa fala, tá? E a pessoa que for ali a cronometrista vai explicar um pouco melhor mais adiante. E sempre lembrando de sorrir aí que a reunião pode e está sendo gravada, tá bom? Pessoal, quem é convidado aqui, se não se sentir à vontade, pode ficar tranquilo, se for a primeira vez e tudo mais, pode ficar tranquilo, não é obrigado a falar não, tá? Mas a gente gosta bastante, a gente incentiva bastante também. Que fale porque é para isso que a gente está aqui no final das contas, para a gente aprender a falar melhor, desenvolver nossa oratória e tudo mais. Então, falando um pouquinho mais da Toastmasters, é uma organização educacional, como eu falei, sem fins lucrativos, né? Então, a gente tenta motivar e ensinar, aprender em conjunto todo mundo, na verdade, essas habilidades de falar em público, de liderar também, porque como a gente tem um clube, a gente acaba tendo hierarquias e decisões aqui que a gente tem que praticar liderança e também durante aqui as próprias reuniões a gente também tem um pouco disso. Então, é uma organização que já está espalhada aí por mais de 150 países, já tem quase 14 mil clubes ali no mundo todo e quase 300 mil membros. E essa missão como eu falei, capacitar essas pessoas para se tornarem bons comunicadores e líderes de forma internacional. E aqui nos clubes, cascateando para os clubes, né, a missão é oferecer essa experiência mesmo de aprendizagem positiva. Então, vai ter esse momento, como está tendo agora, que a gente tem a oportunidade de a gente se desenvolver, da gente falar e da gente aprender bastante com essas reuniões. Para quem quiser fazer parte do clube mais incisivamente, a gente também pode seguir 6 trilhas diferentes de desenvolvimento, que são trilhas estruturadas pelo próprio Toastmasters e diferenciadas em cada uma delas. Ou seja, cada uma das pessoas quer desenvolver alguma coisa com mais afinco do que outras. Então, às vezes, você quer desenvolver mais a sua liderança dinâmica, às vezes a sua trilha é mais de humor, então você quer, não sei, talvez se tornar um palestrante que queira usar mais humor nas suas falas, na sua oratória. Então, talvez essa trilha seja para você, estratégias motivacionais e tudo mais. Então, por exemplo, pegando essa penúltima aqui, domínio da apresentação, como eu falei, cada uma delas tem um objetivo em si, e essa domínio da apresentação, por exemplo, tem como objetivo isso daqui, de desenvolver as habilidades como um orador de sucesso, aprendendo a falar em público e como o público reage, né? E como você consegue aprimorar sua conexão com a plateia. Então é mais uma coisa voltada a palestrante em si. E aí a trilha se encerra com um discurso mais extenso que vai te permitir aplicar o que você aprendeu. Cada trilha também tem um objetivo no final. E agora falando um pouquinho melhor do nosso clube, né? Ele é fundamentado nesses valores de integridade, respeito, serviço e excelência. A Polly vai falar um pouco melhor depois também. Não sei se é agora, Polly. Desculpa se eu estiver atropelando aqui. Então, pessoal, boa noite. Eu sou Poliana Poman, sou a presidente do clube BH Toastmasters e o nosso clube ele está iniciando um novo capítulo. Por quê? É um clube novo. Então, estamos fundando esse clube em Belo Horizonte. Estamos aí
na fase de receber novos membros. Os membros que entrarem vão ser membros fundadores. Então, o membro fundador, ele deixa a sua marca, porque o clube vai permanecer aí por vários anos, pode entrar e sair membro, mas os membros fundadores vão ter o seu registro ali como os membros que fundaram o clube. E aí é isso, a gente tem reuniões quinzenais, nas quintas-feiras, e aí, quem quiser saber mais ao final também, nós vamos ter uma sessão de tira dúvidas aqui. Pode passar, por favor, Lorenzo. Então, vou comentar com vocês também que as nossas reuniões, elas têm 3 momentos principais. Primeiro, é o momento dos discursos preparados. Então, hoje nós temos um discurso preparado, coincidentemente também eu vou ser a oradora de hoje. Temos depois um momento muito legal, que é os discursos de improviso. Nele, todo mundo pode falar, inclusive os convidados. Não é obrigatório, mas é um momento bem legal e descontraído aqui. E, ao final, nós temos as avaliações e relatórios, que são fornecidos por nós membros mesmos. A gente se reveza nessas funções para fornecer esses feedbacks. Hoje o Toastmaster da noite é o Lorenzo, nosso membro também. O Toastmaster da noite é o mestre de cerimônias, é quem conduz a reunião aqui, faz a interlocução entre cada momento da reunião. Então agora eu devolvo a palavra para o Lorenzo. Boa, pessoal. Como vocês podem ver, é a minha primeira vez sendo Toastmasters da noite. Acabei atropelando um montão de coisa aqui que a Polly que toca. Então, desculpa novamente. Mas é o que a Polly falou, né? Eu tô como Toastmaster aqui da noite, então tô com o objetivo de guiar a reunião, garantir que as coisas corram bem aqui também, para cada uma das etapas que a gente for seguindo aqui durante a reunião. E aí eu passo a palavra agora para o Tarcísio, que é o nosso gramaticista da noite, para ele explicar um pouco melhor qual a função dele também, e também falando na sequência qual é a palavra da noite, né, no caso. Obrigado, Lorenzo. Boa noite, Enzo. Boa noite, convidados. Vocês estão vendo, eu vou ser o gramaticista da noite. Eu não sou nenhum professor Girafassi, nem professor Pasquale. Eu não sou formado em letras, eu sou formado em história. Mas eu vou tentar, né? Mesmo que a gente não é formado em letras, a gente consegue, dói no ouvido, né? Algum português mal falado, algum erro de concordância. Então, eu vou ficar atento a ver se transcorre sem esse aperto no ouvido, a questão do português. Da forma, devolvo e a palavra do dia. A palavra do dia hoje, pessoal, então, essa palavra a gente pede que na hora dos discursos, tanto planejado como os discursos de improviso, a pessoa tenta encaixar essa palavra dentro do seu discurso. A palavra de hoje vai ser vicissitude. O que é vicissitude? Vicissitude é uma sequência de mudanças, transformações, variação, revés ou circunstâncias contrárias e desfavoráveis, má sorte, acontecimento casual e imprevisível, as vicissitudes da vida, estado do que se alterna continuamente, alternância ou volubilidade, a vicissitude das estações. E eu tenho, passa por favor, Lourenço, eu tenho aqui 2 exemplos de como se pode usar a palavra vicissitudes nas frases. Ele venceu as vicissitudes da carreira com muita força, as dificuldades, né, os atropelos. O segundo, as vicissitudes da vida ensinam lições importantes a todos, né? Transcorre as dificuldades durante a vida, ensinam lições importantes a todos. Então, a palavra de hoje, que a gente pede que todos tentem encaixar durante o seu discurso planejado de improviso, é a palavra vicissitude. Obrigado, Lorenzo, devolvo a palavra para você. Show de bola. Eu vou lembrando, né, de dar sempre um joinha quando a gente usar a palavra da noite, a vicissitude aqui, que são os obstáculos, né, que o Tarcísio comentou aí, que a gente tem que enfrentar durante a vida, né, como um todo. Passando aqui já, uma forma resumida, a gente tem uma animação que vai passando, acabou que saiu a animação aqui, mas na sequência a gente também fala sobre o cronometrista. Então, gostaria de passar a palavra para a Laiane Cunha, que vai explicar para a gente qual é a função agora do cronometrista. Boa noite, eu vou ser cronometrista. Quem for fazer as apresentações, lembrar de colocar o PIN na tela, para quando eu estiver alterando, vocês conseguirem
ver as cores. Espera aí que eu tô tentando achar aqui que eu fechei a tela na hora de falar. Aqui. Quando for o orador, quando der 5 minutos, eu vou estar colocando a cor verde. Então, quando for verde, é porque está dentro do limite. A cor amarela está começando a estourar o limite. E vermelho é porque já passou do limite. Aí tem 30 segundos de tolerância. E é isso, não esqueçam de colocar o PIN na tela para estar vendo eu alterando aqui. Cada um tem um tempo. Eu acredito que na apresentação deve falar desse tempo, né? Isso, na hora que a gente for passar aqui, tem um tempinho certo para cada discurso, né? Isso. Tanto o discurso de improviso quanto o discurso preparado. Obrigado, Laiane. Né? Eu volto aqui agora com o Tarcísio, que também tem outra função na reunião de hoje, que é o contador de as. Tarcísio, você explica para a gente, por favor, como que é essa função? Pois não, Lourenço. Eu achei interessante assumir a função também de contador de IaaS, que era bem similar à de gramaticista. O contador de IaaS, ele fica atento também à questão de, não a questão de erros portugueses, mas a questões de uso desnecessário de palavras durante o seu discurso, de forma que o discurso não transcorra de forma totalmente natural. Repetição de palavras, né, e então, assim, talvez um pouco de. Acaba acontecendo, tem muitas das vezes, um pouco de nervosismo, ou talvez até um pouco de embromation, que a pessoa não está sabendo falar muito sobre aquele assunto que foi pego para ela de surpresa, principalmente os assuntos, os discursos de improviso. Eu vou ficar atento a essas palavras de uso necessário, então, que não se deve usar de forma que o discurso transcorra da forma mais natural para você passar para a sua plateia. Muito obrigado, Lourenço. Eu devolvo a palavra para você, meu amigo. Show de bola, Tarcísio, muito obrigado. Dando sequência aqui, acabei de fazer o que o Tarcísio está contando, né? Dando sequência aqui, a gente passa para a Rose, que é a Topic Master da noite. Rose, você explica para a gente, por favor, a função? Boa noite para todos, mais uma vez, um prazer estar aqui fazendo essa função, né? Eu falo que é a cereja do bolo, de 1 a 2 minutos, né, para fazer essa improviso de fala, e, como foi colocado aí, nesse passar do tempo vai aparecer, os 30 minutos a mais, vai aparecer o vermelho. A gente pede, né, na hora que eu for fazer, eu separei aqui, né, selecionei 15 perguntas, e na hora para quem quiser falar, vai escolher de 1 a 15. E aí eu vou fazer a pergunta e a pessoa vai improvisar dentro da pergunta que eu fizer. Sempre lembrando de usar a palavra da noite, né? Que é vicissitude na hora que for fazer o discurso, né? E é isso, né? Tem muito segredo, não. É uma parte divertida também. Então, estamos aí, vamos ver se todo mundo hoje participa, que é muito bom. É a hora de treinar, né? De aprender. Tá bom? Show Voltando a de palavra para bola. você, Lourenço. Obrigado, Rose. É um momento bem legal de se desafiar também, né? Acaba Sim, sendo todo uma mundo, coisa né? de improviso e a oportunidade da gente treinar, se desafiar. É bem legal esse momento de discurso de improviso. Recomendo que todos participem. E aí, passando agora para o Thiago é o nosso Zoom Master da noite também. Tá cuidando da reunião como um todo. Você nos ouve, Thiago? Quer comentar um pouquinho qual a função? Pessoal, o Thiago não tá podendo falar de forma com um som muito bom, Ele mas não sei está se deu para entender. Tá ele, comemorando, né, ele Tarcísio? tá na comemoração lá de 10 anos do Clube Toastmaster Brasil. Desculpa aí, Lourenço, Isso, corta. show. Não, obrigado por complementar aí. Mas não sei se deu para entender, mas ele garante, né? Tem sempre um momento de feedback, ele garante ali essas avaliações, a apuração de resultados ali dos feedbacks e também a emissão dos certificados, que a gente tem um certificado tanto para o discurso de improviso, tanto para o discurso preparado, que a gente manda depois no grupo, né? Certinho para a pessoa que ganhou ali. E aí o Thiago ajuda a gente nessa função de Zoom Master, né? O Thiago vai ajudar a gente, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então. A gente sempre começa pelo discurso preparado. Para quem estava aí mais no começo, o Tarcísio estava explicando também, que é um discurso que geralmente as pessoas que estão no clube têm 15 dias ali para se organizar, escolher um tema
treinar o discurso em si. E hoje, como a Polly também já adiantou, ela que vai ser a oradora do primeiro discurso, e a trilha da Polly é de liderança estratégica. O projeto que a Polly está é de nível 1 e corresponde à avaliação e feedback 1 também. Essa correspondência à avaliação e feedback 1 tem tem um projeto com o objetivo que o membro apresente um discurso e observe o feedback para aplicar no segundo discurso. Então, isso faz parte da trilha que a Polly escolheu, que são as trilhas que a gente comentou ali lá no começo. A Polly vai ter de 5 a 7 minutos para fazer o discurso. O avaliador vai ser o Disseu, né? O Disseu de São Paulo, né? Da Toastmasters de São Paulo. E o título do discurso da Polly é Uma Perspectiva Diferente para as Redes Sociais de Vídeos Curtos. Então, eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Vou pedir para vocês pinarem ali a pessoa que estiver marcando o tempo para a gente poder iniciar. Tá tudo certo aí? Então, vou iniciar aqui, gente. Obrigada, Lourenço, pela apresentação. Boa noite novamente, pessoal, todo mundo. E hoje, como ele já apresentou o tema, eu quero falar com você sobre um tema que desperta curiosidade, mas também desperta preconceito de muita gente, que é o TikTok ou outras redes sociais de vídeos curtos, como o YouTube Shorts. Quem aqui é do time que usa o TikTok? E quem usou e desistiu por algum motivo? Então, hoje eu vou falar especificamente do TikTok. Ele chegou ao Brasil em plena pandemia, ele viralizou com vídeos de dancinhas no início, né? Muita gente deve lembrar. Muitos ainda guardam essa imagem, né? Por isso que tem resistência de usar a plataforma. Às vezes acaba vinculando o TikTok a um vídeo de dancinhas ou vídeos bobos. Mas o que poucos percebem é que o TikTok evoluiu bastante. O perfil dos usuários mudou e dos criadores de conteúdo mudou também. E hoje, a gente encontra conteúdos sobre praticamente qualquer assunto. Educação, saúde, tecnologia, culinária, viagens, empreendedorismo, negócios e muito mais. Só depende de você saber pesquisar e filtrar o conteúdo de acordo com o que você busca. Estudos recentes do Google mostram que as pessoas já usam mais o TikTok que o próprio Google para pesquisar. Isso significa que, em vez de digitar uma dúvida lá no Google, as pessoas preferem assistir um vídeo de vídeo curto, um vídeo direto e visual, feito por alguém que já viveu aquela experiência sobre o tema pelo qual se está pesquisando. Mas é uma mudança de comportamento, né? A gente não pode ignorar. Eu acredito que a gente não pode deixar de lado o hábito da leitura. Então, pesquisar no Google fontes confiáveis é muito importante. Verificar as fontes, as notícias, mas também não dá para ignorar o quanto evoluímos na questão de obtenção de conhecimento e de informação, e principalmente de troca de aprendizados. Eu mesma sou prova disso. Quando eu quebrei um osso do pé, há mais ou menos um ano atrás, eu fazia exercícios de fisioterapia, mas eu resolvi pesquisar em paralelo também os exercícios para eu fazer em casa. Então, dentro dessas vicissitudes aí que acontecem, né, de machucar o pé e tudo, então eu quis fazer uns exercícios de fortalecimento e exercício de recuperação. Aí eu segui vários vídeos que ensinavam a fazer esses exercícios e eu senti muita diferença. Eu uso também em outras situações, por exemplo, corte de cabelo. Hoje eu corto meu cabelo sozinha, com a ajuda de vídeos aí, eu sempre fico olhando se tem alguma tendência, alguma coisa diferente que eu possa fazer. Gosto de pesquisar também sobre experiência de outras mulheres ruivas, quanto a marcas de colorações que elas usam, já testaram, tons de cabelo. Então, em poucos minutos, a gente tem acesso a dicas práticas, visuais e de pessoas reais, de diferentes lugares do mundo. Isso é muito legal. Então, esse é um dos grandes benefícios, a diversidade de experiências. No TikTok, a gente pode ver a resenha de um produto feita por alguém
lá no interior do Brasil, ou acompanhar a rotina de um brasileiro que mora em outro país. Eu vejo que é uma janela para o mundo, sem filtros corporativos. Claro que tem os filtros ali do TikTok, né? Eu também, quando usava o TikTok como criadora, já usei filtros, mas são experiências reais e autênticas. Então, existe, claro, um segredo para aproveitar bem a plataforma, que é treinar o algoritmo. O TikTok, ele aprende com cada curtida, cada comentário que a gente faz e também o tempo de visualização de cada vídeo. Se você interage com conteúdos educativos, ele vai te mostrar mais disso. E se prefere humor, vai receber bastante vídeo de humor. O poder está nas nossas mãos e cabe a nós moldar o que queremos consumir. E além dos benefícios para nós, usuários, há também uma oportunidade incrível para quem quer ser criador de conteúdo. Nunca foi tão fácil produzir e compartilhar ideias. Então, com o celular na mão, qualquer pessoa pode alcançar milhares de visualizações, construir uma comunidade e até transformar isso em carreira. É uma democratização da comunicação. Portanto, quando pensamos em TikTok e redes de vídeos curtos, vamos deixar de lado o preconceito das dancinhas de internet e enxergar o que elas realmente representam hoje. É uma ferramenta de aprendizado, de conexão e de oportunidades. E aí eu convido vocês a refletirem. Será que não vale a pena dar uma chance a essas plataformas? Lembrando também que devemos ter a consciência dos limites de tempo de tela, inclusive horários que usamos, porque muitos estudos indicam também que antes de dormir ou após acordar não é recomendável o uso de telas. Só que aí esse já é um ponto que vira tema para outro discurso. Mas o que eu quero deixar de mensagem é que, se for usado com sabedoria, talvez o próximo vídeo que você assistir não seja uma coreografia ou um vídeo bobo, mas sim respostas diferentes, com diversos pontos de vista, para alguma dúvida que você pode ter há muito tempo. É isso. Muito obrigada. Show de bola, Polly, muito obrigado. Evidentemente que o TikTok, sempre que a gente pensa em primeiro lugar, sempre vem a dancinha na cabeça, mas se tornou com certeza uma ferramenta mais instrutiva do que tudo nos últimos tempos, né? Bem legal. Pessoal, aí a gente tem uma etapa agora de avaliação do discurso da Polly. Vou pedir para a cronometrista Laiane de novo medir o tempo que a gente vai ter e peço para todos apontarem o QR Code aí também para a gente poder avaliar o discurso da Polly, tá bom? A gente vai ter aí 1 minuto e meio para isso. Deu tempo aí, Laiane? Deu. Beleza. Então, pessoal, vamos seguir então. Espero que todo mundo tenha conseguido avaliar o discurso da Polly. E aí, tem um relatório da cronometrista em relação aos discursos preparados, para a gente entender com a Laiane se a Polly ficou dentro do tempo e se ficou apta também para a avaliação final dos discursos. Passo a palavra para você, Laiane. Sim, ela ficou apta, ela fez com 6 minutos e 8 segundos. Show de bola. Faltou mais 1 minutinho ali, né? Então, acho que 30 segundos, 1 minuto. Beleza. Pessoal, agora a gente vai para a segunda etapa, que são os discursos de improviso. Eu passo a palavra para Topic Master da noite também, para poder ajudar a gente aí a guiar esses discursos de improviso agora. Bom, vamos aí na parte dinâmica, né? Primeiro eu vou convidar os membros, os colegas, né, para que possa ajudar a fazer o discurso de improviso, para os novos membros, visitantes, conhecer como é que é a dinâmica, né, para ficar mais à vontade. Como o Lourenço falou, não é obrigado a falar, mas a gente estimula que fale, porque é gostoso fazer esse exercício de falar. E até desmistificar isso, porque é gostoso fazer esse treino, né? Aqui não tem certo nem errado, aqui a gente vai ser avaliado justamente para aprender. É onde a gente cresce. É o momento que a gente mais aprende, é esse do discurso de improviso também, além do primeiro discurso, claro. Mas nesse de improviso, a própria palavra fala, né? Improviso. Você vai pensar ali rapidinho e vai falar sem muita coisa. É arriscar mesmo. Acho que o bacana é isso também, né? Então, gostaria de ver, né? A gente tem 1 minuto a 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos,
é o máximo, né? Então, aí quando passa no vermelho, já não está concorrendo ao certificado da noite. Então, gostaria de convidar os membros e os colegas para me ajudar, né? Para o pessoal ver também como que é. Muito bem, quem gostaria de começar hoje aí para inaugurar, para o pessoal ver como que se faz, quem quer Eu vou. participar? Juliana? Ah, muito bem, vamos que vamos, né? Bom, pode. Você pode escolher de 1 a 15, qual número que você gostaria? 15. 15. Lembrando de novo que na hora que for fazer o discurso de improviso, não esquecer a palavra da noite, vicissitudes, tá bom? Vamos lá, 15. Olha, o que é mais importante na busca por um objetivo? O talento natural ou a disciplina diária? Vou repetir. O que é mais importante na busca por um objetivo? O talento natural ou uma disciplina diária? Excelente pergunta, Rose, gostei muito. Eu acredito que o talento natural, muitas vezes a gente não nasce com ele. Às vezes você tem um objetivo e você tem um talento natural para outra coisa. Então, eu acredito que depende muito mais da nossa disciplina e determinação em conquistar algo. Eu sempre falo com todo mundo do meu trabalho, meus amigos, que a gente deve sim confiar, por exemplo, nos planos de Deus para os nossos sonhos, mas a gente precisa primeiramente confie em si mesmo. Então, se você quer alguma coisa, corra atrás. Quando você trabalha por aquilo diariamente e tem esse objetivo em mente, trabalhando com isso, você consegue conquistar sim, cedo ou tarde. A vida tem muitas vicissitudes, mas ultrapassando esses obstáculos, nós conseguimos sim atingir seu objetivo. É claro que nem tudo é perfeito. Existem sim, eu já tive objetivos de vida que eu não alcancei. Vou dar um exemplo. Quando eu era adolescente, eu queria ser cantora, mas eu não tenho dom e eu não tinha dinheiro para pagar aulas de canto. Então eu fiquei ali no karaokê. Até hoje sou apaixonada no karaokê. É um objetivo que eu vi que não era realmente para mim ser cantora. Hoje eu utilizo isso como hobby. Então, a gente também precisa ter o discernimento para saber quando parar. Mas se você tem um objetivo, se eu tivesse corrido atrás, por exemplo, hoje em dia estivesse fazendo uma aula de canto, quem sabe um dia, né? Quando você tem um objetivo e trabalha por aquilo, é a disciplina que vai fazer toda a diferença. Muito obrigada. Não, muito bom. Adorei, Paulo. É isso mesmo. Eu também penso que a disciplina é que faz concretizar aquilo que a gente está buscando, seja natural ou não, o objetivo de vida que você está querendo chegar, né? Conquistar. Muito bom. Quem mais? Quem seria o segundo aí? Quem gostaria de falar hoje? O discurso de improviso. Tem mais 14 perguntinhas boas. Eu posso ir, Rose, para ajudar nas 14. Vamos lá, Lorenzo. Qual o número que você escolhe? De 1 a 14. Pode ser 14. 14? Continuar na sequência aí. Aham, tá bom. Vamos lá. Se você tivesse que ensinar uma única lição de vida para as próximas gerações, qual seria? Vou repetir. Se você tivesse que ensinar uma única lição de vida para as próximas gerações, qual seria? Bom, Rose, obrigado pela pergunta super desafiadora para quem tem 26 anos e tá mais longe de viver muito do que o que já viveu, tá mais perto de viver muito. É, mas eu imagino, apesar de não ter vivido muito para sugerir uma lição de vida como um todo, nos últimos tempos, até inclusive no meu último discurso aqui no Toastmasters, a gente falou muito sobre felicidade e como atrelar o dinheiro à felicidade. Acabou que eu pude me inteirar mais sobre esse assunto. E uma lição de vida que eu acho importante para todo mundo mesmo, pelo que eu tenho percebido, é de fato encontrar a felicidade na vida. E isso é muito profundo na minha visão, porque não é fácil de você saber o que você gosta se você não experienciou as coisas que você poderia experienciar. Então, por exemplo, como que eu vou saber se eu gosto de viajar sozinho se eu nunca viajei sozinho? Como que eu vou saber se eu gosto de andar de skate se eu nunca andei de skate? Coisas nesse sentido.
pode ser isso para qualquer coisa, né? Apreciar belezas naturais, quadros, pinturas, músicas, coisas nesse sentido, se eu nunca experienciei. Então, não sei se seria de fato uma lição de vida que resumiria tudo, mas seria uma das lições que eu recomendaria para as pessoas. Seria essa, encontrar a sua felicidade através das experiências que a gente consegue vivenciar aí ao longo da vida. Muito bom, gostei, gostei mesmo. Na verdade, eu penso também que vida, se eu for falar o conceito de vida, vida é experiências, é tudo que você falou, né? Não importa se você tem 26, se você tem 5 anos de idade, se tem 70, se tem 80, vida é experiência. Então, você com 26 já acumulou muita experiência e ainda tem muitos que você deseja realizar. Muito bom, muito bacana. Bom, Obrigado. quem seria o nosso terceiro aí? Hein, Tarcísio? Muito bem, Tarcísio, vamos lá, né? Qual o número que você escolhe, então, hoje, de 1 a 13? Manda bala, Rose. Eu vou Hã? escolher, eu vou fazer igual a Lourenço, eu vou dar sequência, eu vou no 13, dar Ah, continuidade. Quem sabe eu dou sorte. uai, por que não, né? Vamos lá. Tarcísio, qual é o lugar mais marcante em que você já esteve? E qual sensação ele provocou em você? Vou repetir. Qual é Nossa, o lugar, legal, viu? qual é o lugar mais marcante em que você já esteve e qual sensação ele provocou em você? Interessantíssima essa pergunta sua, Rose. Eu vou falar rapidinho. Primeiro, eu vou falar aqui, não tem nada a ver com política. Eu não sou bolsonarista, não sou petista, viu? Senão eu vou falar de país. O meu sonho de consumo, desde criança, e depois que eu fiz história ainda, é, foi conhecer outro país. Eu já conheci muitos estados do Brasil, foi conhecer outros países para eu ter uma referência. O que era Brasil? Quando a gente nunca saiu do país da gente, a gente acha que é o mundo todo. Então, eu não ligo para carro, eu preciso de um Fusquinha, de um carro velho para me levar e trazer, porque o transporte público nosso é terrível. Então, com o Brasil, hoje eu conheço 15 países. Eu tive em países de todo jeito, de tudo quanto é política e tudo. Eu tive nos Estados Unidos, eu tive Canadá, eu tive na França, eu tive em Cuba. Agora, o que ficou mais exótico na minha cabeça foi Cuba. Gente, parece que a gente chega na cidade bombardeada de guerra, você volta 70 anos no tempo. É uma coisa muito louca. E hoje, a situação de lá, estive lá 2 vezes, mas estive em outros países 2 vezes também, em Nova York 2 vezes, então não tem nada a ver com política. Eu fiquei bobo com a situação de Cuba e fui lá 2 vezes. Hoje não dá para ir lá. Não tem avião, o hotel está fechado e a população está passando a maior fome. Então, foi o lugar mais exótico que eu tive, foi em Cuba. Mas então, fechando, eu queria ter essa referência que era Brasil, para eu saber, para me colocar, para eu me posicionar. Então, hoje, contando com o Brasil, como mais conheço, são 15 países. Muito obrigado, Rose. Excelente pergunta. Valeu. Obrigado. Muito bom, Tarcísio. Beleza, parabéns aí. É isso, né? De novo, aqui a gente falando das experiências, né? O que é a vida, né? É viajar, é a arte, é viver, é experimentar, né? E aí fica aí, ó, para os convidados, estão vendo aí que é fácil, né? Entra, fala, vão participar aqui, porque é gostoso. As perguntas são mais ou menos assim, são variáveis, né? Mas então gostoso, não é de nenhum bicho de sete cabeças, vocês estão vendo aí. E é bem bacana a gente aprender uns com os outros também, né? Saber um pouquinho da história de cada um. E a gente vai se conhecendo aqui enquanto grupo também, né? Criando uma afinidade maior, tá bom? Quem gostaria de ser o próximo? Vamos participar, gente. É a oportunidade de treinar. Lembrando de não esquecer a palavra da noite, atitudes. Oh, Dirceu, muito bem, Dirceu. Vamos lá. Pode escolher. De 1 a 12 agora. Qual o número que falta? Que eu estava escrevendo aqui ainda, olha só. Você Não pode prestei atenção. escolher, você pode escolher de 1 a 12. 9 já foi? Não. Então vamos 9. Vamos lá, né? Dirceu.
Não esquecer de usar a palavra vicissitudes, se possível. Disseu, se você recebesse uma verba ilimitada para resolver um único problema do mundo, você pode fantasiar, hein? Do mundo, hoje, qual escolheria atacar? Vou repetir. Se você recebesse uma verba ilimitada para resolver um único problema do mundo hoje, qual escolheria atacar? Muito bem, Rose. Isso foi uma coisa muito interessante. Se eu tivesse tanta verba, a primeira coisa que eu ia atacar seria a fome. Porque uma pessoa que tem fome, ela está reduzida na sua capacidade plena de ter consciência dos seus atos, das capacidades mentais. Se você acabar com a fome, as pessoas elas têm o quê? Competência para poder tentar sair daquela condição. Muitas das situações que a gente vê no mundo é porque as pessoas elas têm uma necessidade básica a ser preenchida, seja a falta de água, seja a falta de acesso a recursos e principalmente fome, porque a fome não espera. Você precisa satisfazer ela porque o corpo já necessita disso. E é uma vicissitude grande que hoje, ainda assim, a gente vem a ver muita fome, por exemplo, em lugares muito pobres. Hoje, o Brasil, vivemos um país extremamente privilegiado. Temos acesso a uma biodiversidade tão grande. E mesmo assim, ainda a gente sofre com isso. Então, e também não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, Rose, se fosse para eu utilizar com toda essa capacidade monetária, primeiramente eu atacaria a fome. Muito obrigado. Muito bem, obrigada, adorei, muito bom. Sim, também fiquei me fazendo essa pergunta, sabe? Na hora que gente, qual que eu faria, né? Eu pensei na fome, pensei na água, mas a fome, o alimento, ele pode conter água. Mas eu pensei, aí eu coloquei em categoria. Eu acho que teria a fome mesmo, teria que dar alimento, né? E o quanto isso enriqueceria o mundo todo, né? Porque a pessoa sem comer não faz nada, né? Ela morre, ela não desenvolve, para, né? O mundo para, eu acho que é assim. E é muito triste isso, né? Porque a fome só está aumentando, né? Muito bom. Obrigado, viu, Disseu? Valeu. Bom, gente, e os novatos aí? Vão entrar? Tenta, vão arriscar, é gostoso. Aqui a gente apoia um ao outro, não tem certo nem errado. Aqui é treino mesmo. A gente aprende assim, é falando, é arriscando. Ah, Thaís. Muito bem, Thaís. Vamos lá, né? Não esquecer de falar a palavra vicissitude, se possível, tá? Bom, você pode escolher de 1 a 12 menos o 9. Número 1. Número 1. Então, tá bom. Vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo e dar apenas um conselho para o seu eu de 10 anos atrás, qual seria e por quê? Vou voltar. Se você pudesse voltar no tempo e dar apenas um conselho para o seu eu de 10 anos atrás, qual seria e por quê? Então, conselho, eu me aconselharia e aconselharia os demais também a viver intensamente e a principalmente não preocupar com o olhar dos outros, porque eu acho que isso é algo que causa muitas vicissitudes em muitas pessoas e eu mesma, devido ao olhar dos outros, eu tive muita dificuldade para falar em público. Agora, não mais, é mais para começar mesmo, mas eu acabei, inclusive, de fazer um curso de oratória para ajudar. Faço terapia também. E eu já tive crises de ansiedade, de pânico, meio de ansiedade, assim, no trabalho, por conta disso, sabe? Por conta do olhar dos outros. E eu acredito que a gente deve viver sendo nós mesmos. Sendo quem a gente é na nossa essência, não ficar preocupando com o que os outros vão pensar, se, né, se você está fazendo certo, se você está fazendo errado, porque afinal, o que é certo e o que é errado, né? Cada um
tem a sua própria percepção de acordo com aquilo que vive, com a sua própria cultura, suas próprias crenças, enfim. Então, eu acredito que seria isso. Viver sem prestar atenção no que os outros vão pensar, vão achar, e só ser você mesma, porque vicissitudes vamos ter sempre mesmo ao decorrer da vida. Muito bom, adorei, adorei. Você sabe que, Thaís, uma das coisas que eu mais trabalho aqui com meus pacientes é essa questão do outro. Só para ajudar aqui, existem dois outros. O outro real fora e o outro real aqui, real interno de cada um, que é isso que você está falando, né? E esse aí é o grande ponto que a gente trabalha aqui. Que muitas vezes o outro interno é maior do que o real. Às vezes você vai lidar com o real e descobre que não tem nada a ver. A gente pinta o bicho maior do que ele é, do real. E que bacana que você se deu conta disso, né? Porque isso tira uma série de travas, né? Que é o que você falou. É por aí. Parabéns. Obrigada. É muito conflituoso e tira um peso muito É, grande, gente. e isso é um trabalho que leva tempo, né? Mas até que a gente toma essa consciência, é uma elaboração, né? Mas é esse trabalho que todos nós passamos por ele, viu? Não é só você, não. Todos nós passamos por ele. E que bom que você já chegou nesse ponto aí, viu? Parabéns. Obrigada. Muito bom. Bom, quem mais? Vamos lá. Nossa, falas boas, hein? Estou gostando. Quem mais gostaria de falar também? Ter oportunidade de treinar aqui, né? Para a gente também se conhecer um pouco mais. Vamos lá, ainda tem muita perguntinha aqui, gente. Tem pergunta de sobra. Estamos com tempo ainda. Ô, Pois Laiane, se você é. quiser falar, eu marco o seu tempo também, tá? É não? Então, vamos lá. Ah, bacana. Vai aí, Lourenço, assume o posto dela. Não é isso? Então tá. Muito bem, Daiane. Então tem os números ainda: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Pode ser o número 2. 2. Tá. Na sua visão, não esquecer de usar a palavra da noite, tá? Se possível. Que é vicissitudes. Número 2. Na sua visão, qual é a habilidade humana mais subestimada no mundo atual? Na sua visão, qual é a habilidade humana mais subestimada no mundo atual? Então, a habilidade que eu acho que hoje em dia no mundo atual está sendo bem requisitado é a da área da tecnologia, porque tudo que você vai fazer um pagamento, é no Pix. No meu trabalho, eu sou analista de testes, eu estava em uma agência e lá eu vi que o pessoal estava com um conflito com um senhorzinho que tinha que ter um aplicativo para estar utilizando para as funcionalidades que eles precisavam, que eram tirar foto dele, pelo rosto e tudo. E ele não tinha ninguém mais novo com ele, o celular dele não tinha aquela capacidade, era o mais antigo, e eles estavam conversando, e eu fiquei pensando, hoje em dia, quem não tem essa capacidade ou não tem alguém para estar ajudando, muito precisa, tipo assim, fica um pouco travado, porque hoje em dia tudo é no meio tecnológico. Muito bem, muito bom. Isso mesmo, né? Como isso interfere, né? Porque eu falo que os jovens já nascem com o chip da tecnologia. A gente que tem mais idade tem que correr atrás para tentar aprender. E mesmo assim é muito difícil, porque eu acho que o jovem já vem com um self assim, já adaptado. E a gente fica brigando, né? E aí o quanto que a gente também precisa ajudar os mais velhos, né? Que a gente está ali, ó, precisa de ajuda, porque senão não sai do lugar, não. Né? E não sai não é porque não querer, não dá conta. É diferente, né? Então, bacana. Muito bom. Tá vendo? Valeu participar, né, Laene? Vamos treinando, né? Eu quero confessar que é a primeira vez que eu participo, nem no Leão do Norte eu participei, não. Ainda Sério? não. Que bacana! Obrigada aí, ó. É um privilégio nosso aí ter você aqui, viu? Venha falar mais, né? A gente vai treinando juntos, tá bom?
Obrigada, viu? Valeu. Muito bem, gente. Quem mais quer participar? Quem está Eu faltando quero aí? o número 5. Yasmin? Isso. Ah, Yasmin, muito bem. Vamos treinando, né? Então tá. Yasmin, vou fazer a pergunta. Se você pudesse transformar um dos seus hobbies em uma Não. profissão de tempo integral, sem se preocupar com dinheiro, qual seria? Nossa, que delícia, hein? Vou lá repetir. Se você pudesse transformar um dos seus hobbies em uma profissão de tempo integral, sem se preocupar com dinheiro, qual seria? Nossa, muito difícil. Você acha? Sim. Então, eu sou uma pessoa meio peculiar, então o meu hobby, ele basicamente ele já existe. Eu gosto muito de história, sempre gostei muito de história, então eu sempre pego um tema, por exemplo, cangaço, Guerra dos Farrapos, e gosto de ir a fundo. Aí eu procuro todas as obras cinematográficas, filmes, séries bem antigos relacionados àquilo, porque eu quero não só saber cada detalhe, mas eu busco sempre entender a cabeça da pessoa daquela época, as vicissitudes que a pessoa vivia naquela época. Então, acredito que já existe uma profissão assim, mas eu não tenho, por exemplo, interesse de fazer uma arqueologia ou uma história, porque eu faço de uma maneira tão pessoal, tão própria, como um hobby mesmo, sabe? Não tem, vamos dizer assim, não tem regras, então é isso. É sem graça porque o meu hobby é bem coisa de nerd sem graça, mas é isso. Muito bom. Da onde que você tirou que é sem graça? Achei não. Muito pelo contrário, eu acho muito rico. Seria legal falar tocar alguma coisa e tal, mas é porque eu gosto mesmo. Aí quando eu pego um tema da história para estudar a fundo e pesquisar tudo relacionado àquilo. Pois é. Mas eu acho que isso é que faz você entender, né, o que levou o outro a criar aquilo, ou escrever aquilo, seja lá o que for, né? Eu também não Sim, consigo estudar ou entender a psicologia se eu não entender cada autor. Qual foi o percurso de vida dele para ele chegar naquela teoria? Se eu não estudar a vida dele, eu não consigo entender por que que ele está falando aqui para mim, né? E aí a gente vai exatamente. conhecendo. Então, É acho muito interessante porque é, a, a vida nossa, a vida de cada um, é, todos temos as nossas vicissitudes, né? Os nossos problemas, e exatamente. sempre foi assim, cada um teve. Porém, a cabeça que eu penso hoje em um problema é diferente da cabeça de alguém que nasceu lá em 1900, da cabeça de alguém que viveu lá em 1800, então eu gosto muito de pensar assim. Acho que a melhor forma de estudar história é essa. É por isso, para Exato. mim, é. Muito bom, obrigado, viu? Valeu, parabéns. Adorei. Rose, só reforçando, igual eu falei, eu até falei no começo, que eu sou formado em História, sou licenciado em bacharelado. E eu faço o que ela faz hoje. Eu Exatamente. continuo meu curso de História. Muita coisa que não deu para ler, eu estou lendo mais hoje. Eu baixei tanta coisa, estou com 13 PDF para ler, então eu estou fazendo isso. Eu continuo o curso de História. Legal, viu? Interessante o que a Yasmin falou, bacana. É isso aí. E você sabe que para ser terapeuta também tem que gostar muito de história, né? A história do sujeito, de cada um. É muito chique, não tem nenhuma igual. Isso é um privilégio, não? É um privilégio cada um que chega aqui. Muito legal. Muito bom, gente. Nossa, estou adorando vocês aqui hoje, viu? Quem mais gostaria de entrar? Quem quer convidados novos hoje que estão participando? Eu não tenho o nome aqui. Mas está faltando o Vitor. O Vitor, quer falar, Vitor? O Vitor está ainda na reunião? Posso falar? Quer falar? Sim, tem Bom interesse, dia, fala, né? Vitor. Vamos lá. Opa, legal. Vamos falar, Vitor? Pode, pode. Posso te dar os números? Bacana, você vai gostar. Bom,
Agora temos o número 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 12. Pode ser o 4. Número 4. Vamos lá. Não esquecendo de usar a palavra da noite, vicissitudes, tá bom? 4. Qual foi o erro ou fracasso na sua vida que, com o tempo, acabou se transformando na sua maior lição? Vou repetir. Qual foi o erro ou fracasso na sua vida que, com o tempo, acabou se transformando na sua maior lição? Pergunta interessante. Deixa eu pensar aqui. O Posso erro repetir? que se tornou a minha maior lição, Erro ou fracasso o na fracasso. sua vida que, com o tempo, acabou transformando na sua maior lição. Tá, eu acredito que um erro que eu cometi na vida, acho que foi mais a questão quando eu estava começando a trabalhar, eu não sabia como que me estruturar direito, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre olhava para o que eu tinha que fazer e ficava pedindo orientação e etc. E eu vi que, em muitos momentos no início da minha carreira, eu não evoluí tanto por causa disso, né? Porque eu só meio que era passivo e não tinha essa parte da ativo. Então, eu tinha muitas vicissitudes na minha área, na minha carreira, por causa disso. E eu senti que eu comecei a evoluir dentro do meu meio e etc., quando eu comecei a ficar mais ativo, a dar mais as minhas opiniões, falar o que eu achava, que antes eu tinha medo. Então, quando eu vi nas empresas que eu trabalhei, quando eu passei a ter essa atitude mais ativa, eu comecei a ter uma visibilidade maior que pelos outros que antes eu não tinha, por ser aquela pessoa passiva, contida, no meu lugar ali, meu espaço ali, só vou fazer aquilo que fui mandado. E quando eu comecei a modificar esse pensamento, eu percebi que eu evoluí bastante, tanto como pessoa quanto profissionalmente. Muito bom. Parabéns. Valeu, Vitor. Isso aí. Acho que tem essas questões da vida aí, né, que a gente entende que... Às vezes eu pergunto, a pessoa, eu não sou visto, eu não sou valorizado, ninguém me Exato. fala, né? E aí, às vezes, eu pergunto o seguinte: você se coloca, você se mostra, como é que o outro vai adivinhar? Ninguém sabe o que passa na sua cabeça, na cabeça de ninguém, né? É igual eu brinco aqui, né? Se você não falar, eu não vou saber. Eu não tenho bola Sim, de cristal. Então, se você fala, eu tenho chance de te ajudar a se entender, né? verdade. Então, eu acho que você descobriu isso também. Muito legal. Essa é uma maturidade na vida, e que, inclusive, todos nós passamos por essa fase também, né? A gente fica Uhum, acanhado no início do trabalho, tem medo de falar, medo do outro, do julgamento externo, né? Que tanto trava a gente também, né? exato. E aí, à medida que você faz, você começa a ver que você é capaz, igual todo mundo. Muito bom. É isso aí, que bom. Parabéns, obrigado por ter participado, viu? Valeu, Adorei. obrigado. Viu? Gostei Então, tá. também. Uhum, que bom, a experiência é boa, não é? Vale. Próxima vez você pode vir, hein? Treinar, Beleza. tá E bom? aqui, como visitante, sem expectativa, mas gostei. Ah, pois é, que bom. Essa experiência é valiosa. Tem que vir experimentar. Não dá para falar daqui que a gente não experimenta, né? Só depois. Verdade. É. Muito bom, obrigado, viu? Muito bem, está faltando mais alguém que queira falar? Deixa eu ver aqui. Está com os nomes aí, Tarcísio? Tem mais alguém? Eu acho que falou todo mundo. Falou Não todo falou, mundo? não falou Lourenço, o Thiago, o Polito. Falaram? Sim. Sim. É. Não, peraí, calma. Ficou faltando uma pessoa e nós vamos deixar ela falar. Vamos aproveitar que É. tem um tempozinho rapidão. O Thiago, é isso mesmo, Thiago. O Thiago mandou uma mensagem aqui para mim. Isso mesmo, Thiago.
Tá faltando ela, a Rose. Tá Ah, achando que ia passar batido, Rose? olha, ele hoje está É, caladinho, né? os canadinhos, mas você está falando bastante, mas é interessante a gente ouvir você também fazer o seu discurso de De improviso, improviso. Aham, e é lógico. uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer, devido à sua profissão. Rose, ser psicóloga é fácil ou difícil? Quais são os desafios? Vou repetir. Rose, ser psicóloga é fácil ou difícil? Quais são os desafios? A palavra está toda com você, Rose. Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro a gente não consegue ser profissional se não fizer a própria terapia. É impossível, né? Eu tenho que me conhecer, conhecer meus limites, conhecer minhas dificuldades, conhecer meus medos, meus fantasmas, tudo, tudo, porque a gente tem várias coisas internamente. E aí eu tenho que conhecer. Quanto mais análise eu fiz, eu fui me tornando uma terapeuta melhor. Por que que tem essa parte que não é fácil? Porque se eu tenho algum problema, algum nó que eu ainda não resolvi, eu não consigo escutar o do outro. Aí vai bater, não vai. E por isso que a gente tem as supervisões para nos ajudar a fazer limpar isso, o que é meu, o que é do outro. Por isso, o terapeuta que começa a atender, formou só na faculdade, nunca passou pelo processo de terapia e nem por supervisão, eu não acredito. Não vá porque embora, isso não é assim, né? Então, eu fiz um processo longo de muitos anos, 2, 3, até 4 vezes por semana, para me tornar primeiro para mim, e depois me tornar livre para o outro, né? Para ouvir bem, cursos um atrás do outro. É muito estudo, é muito investimento, mas eu sou apaixonado por ser humano. Aquilo que eu falei, eu gosto da história. Eu sou igual detetive, eu vou junto com o paciente, eu não tenho bola de cristal nenhuma, eu tenho a técnica. E eu vou ajudando eles a se conhecerem, né? Eu já trouxe aqui dos sonhos. Então, eu trabalho com psicanálise, então é inconsciente, né? Então, a gente vai caminhando junto. E é muito gratificante tudo isso, ser terapeuta. Eu amo de paixão. Então, tem os prós e os contras. Tem dia que a gente está cansado e a gente tem que separar também o que é meu e o que é do outro. Mas é maravilhoso, é gratificante ver o outro crescer e se descobrir. Né? Nada é mais bonito que a viagem interna. Essa viagem eu estou dentro. Isso aí. Não, Rose, você falou muito bem, era o que eu queria ouvir. E a gente sempre pensa, pô, o psicólogo, será que está neutro ali? Eu vou chegar ali, será que ele está com algum preconceito? Então, você falou tudo que a gente queria ouvir. Eu já fiz essa pergunta, já pensando mais ou menos as respostas que você poderia dar. E você respondeu justamente o que eu queria ouvir. A gente sempre fica com esse receio. Eu também já fui psicólogo, minha filha, minha esposa, todo mundo vai praticamente. Então, a gente fica naquele receio. Será que esse psicólogo é preconceituoso? Será que ele está neutro? Ele vai me ouvir ali? Ele vai me dar um feedback que eu estou precisando? Rosa, você falou tudo. Muito obrigado, amiga. De Excelente. nada. Agora, isso que você falou aí é fundamental, tá? Terapeuta que tem preconceito não dá para ser terapeuta. Com certeza. Não dá. Né? O meu valor, meu é meu. Agora, do outro, eu tenho que ir junto com ele na história dele. Eu estou ajudando é ele, não é? Os meus valores são outros. Pode ser completamente diferente, mas isso não interessa, Bi. Interessa o meu paciente estar ali na frente. Você é Me procurou para ele, completamente contra o que eu penso, né? Sim, exatamente, isso mesmo. sim. Muito bom. Muito bom, Rosa. Obrigado, adorei. Oh, eu que agradeço, excelente. Bom demais. Lourenço, está com você, meu caro? Obrigado, Tarcísio, e obrigado, Rose, também pela aula. Muito, muito valioso aí. O discurso, as falas complementares depois de cada discurso também. Eu acho que todos nós temos muito a aprender, né, com um profissional de psicologia como a Rose. Acho que é sempre muito interessante E a escutar gente aí. conhecer, né, enquanto grupo aqui, até para treinar essa fala, né, do objetivo nosso aqui, eu acho, né? Com certeza, com certeza. Obrigada. Estão vendo a tela já de novo, pessoal? Já, né? Bom, então agora a gente vai para uma parte de avaliações e relatórios. E aí a gente começa com a cronometrista Laiane Cunha, para a gente entender se todo mundo que fez discurso está dentro dos tempos. E também dizer, por favor, quais foram os tempos de cada um, para a gente saber se todo mundo realmente ficou ali dentro. Passo a palavra para você de volta, Laiane. Obrigada. Então, todos estão aptos. A Poli fez com 1 minuto e 43 segundos.
O Lorenzo, com 1 minuto e 40 segundos. Tarcísio, com 1 minuto e 59 segundos. Dirceu, com 1 minuto e 22 segundos. A Thaís fez com 2 minutos e 3 segundos, mas ela está dentro da tolerância ainda. O meu, eu acho que eu fiz com 1:40. Quem conferiu foi o Lorenzo. Isso, eu marquei 1:28 aqui. Ah, Tô tá. dentro também. A Yasmin fez com 1 minuto e 36 segundos. O Vitor, com 2 minutos e 10 segundos, dentro da tolerância. E a Rose, com 1 minuto e 50 segundos. Muito bem, show de bola. Então todo mundo ficou apto ali dentro do tempo. E aí a gente vai seguir depois. No final a gente faz uma avaliação de todos nós aqui. Bom saber que todo mundo está apto para ser avaliado. Dando sequência aqui, agora a gente vai para o feedback dos avaliadores dos discursos. Como hoje a gente só teve um discurso, o Disseu, vou convidar o Disseu para avaliar o discurso da Poli, foi o discurso preparado, onde foi esse tema, né, uma perspectiva diferente para as redes sociais de vídeos curtos, e o Disseu terá ali de 2 a 3 minutos para avaliar a Poli. Passo a palavra para o Disseu e peço de novo que vocês olhem o tempo com a Laiane. Muito obrigado, Lorenzo. Bom, gostaria de iniciar aqui a avaliação, primeiro parabenizando a Poli, parabéns pelo seu discurso. Vai ser a primeira vez que eu estarei te avaliando, né? E, então, eu não cheguei a escutar os seus discursos anteriores, mas eu percebi que você tem uma desenvoltura muito boa, tem uma voz muito clara. Percebo que você também pesquisou muito sobre o assunto. Apesar do TikTok ser algo que a gente escuta todo dia, até eu não sou usuário frequente do TikTok, para ser sincero, eu uso mais o Instagram, mas com as informações que você trouxe, eu me senti já utilizando o TikTok. E você soube explicar muito bem, você pesquisou bastante, trouxe dados interessantes e até experiência da sua vida utilizando algo que você captou no TikTok para si. Eu gostei bastante porque você traz uma experiência e amarra isso com o tema do texto. Você utilizou perguntas no começo, em alguns momentos do texto também, para engajar o público. Você chamou o público para si, isso eu achei bastante positivo. Teve uma narrativa assim, muito bem estruturada. Pontos de atenção que eu percebi. O discurso, boa parte do discurso parecia ser uma palestra. Eu percebi que você engajou o público com pergunta e depois utilizou uma experiência da sua vida para explicar sobre TikTok. Depois disso, eu percebi que foi uma sequência grande de informações. E não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. Isso mostrou que você tem domínio do assunto que você foi falar, mas eu senti talvez uma quebra dessa tensão. O maior pico que eu senti foi no momento quando você citou o seu acidente da perna e utilizou o TikTok, e depois disso foi uma sequência de informações. O que eu poderia sugerir nesse caso, para melhorar, é utilizar ferramentas como tensão cognitiva, que é o efeito Zerginac. Você utiliza uma pergunta e você deixa a pessoa escutar sem responder diretamente naquele momento. Você talvez responde lá no meio, porque a pessoa vai ficar na cabeça, nossa, o que ela queria falar com aquela pergunta? No começo você usou uma pergunta e já respondeu logo em seguida, então você já aliviou essa tensão. Talvez se utilizasse esse elemento depois, poderia ter sido mais interessante. E como desafio, já que esse é seu primeiro discurso, e utilizar esse feedback para o próximo discurso, utilizar mais elementos de storytelling. Eu gostei bastante quando você utilizou o da perna, mas eu gostaria que se inserisse mais elementos de storytelling. Por exemplo, utiliza cenários. Você falou um determinado trecho. TikTok é uma ferramenta incrível para aprender novas informações. Você poderia falar assim, eu estava fazendo umas marmitas no domingo, aí eu fui ver no TikTok e vi que tinha uma receita muito legal, eu fui testar. Isso seria bem interessante de você inserir no seu próximo discurso. Mas, em geral, parabéns, foi um discurso muito legal sobre o TikTok. Talvez eu vou dar uma chance para pesquisar mais coisas nele. E, ansioso, quem sabe, eu tenho a oportunidade de escutar os seus próximos discursos. Muito obrigado. Passo a palavra para o Lourenço.
Show de bola, Disseu. Muito obrigado pela avaliação. Vamos voltar aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Obrigado. Eu vou manter a tela aqui, mas só pedir para a Laiane comentar se o Disseu ficou dentro do tempo durante a avaliação, que também a gente conta, né? Então, ele fez com 3 minutos e 19 segundos. Ele está apto. Show de bola. Muito obrigado, Laiane. Muito obrigado, Disseu, também. E agora, pessoal, a gente vai votar. Chegou o momento da gente votar qual foi o melhor orador da noite. Então, com esse formulário aqui, apontando o QR Code de novo, a gente consegue selecionar ali qual foi a pessoa que melhor discursou entre nós. Pedir para a Laiane também gravar 1 minutinho e meio para a gente poder ficar dentro do tempo. 1 minuto e meio. Beleza, obrigado, Laiane. Acho que todo mundo conseguiu avaliar. Agora, passo a palavra para o Tarcísio, que vai ter ali 4 minutos também para poder fazer comentar sobre a função de gramaticista, ver se todo mundo ficou dentro ali também das palavras corretamente, das frases, da coesão. Passa a palavra, ô Tarcísio. Obrigado, Lorenzo. Eu vou aproveitar, gente, como a função de gramaticista e account ela é similar, eu já vou fazer as duas simultâneas, tá? No discurso preparado, a Poli está gastando um pouquinho do E. A Poli está igual eu, quando eu começava a falar nos discursos, não é sem parar. Então, a Poli tem só controlar um pouquinho dos Z's, e teve uma hora que ela, em vez de usar mais da frase, mas e tal, mais, né, como se fosse uma adição, só isso. Agora, fazendo a síntese geral, o pessoal do português está excelente, viu? Foi quase nada praticamente que eu peguei de português. Agora, vou aproveitar que já fiz a avaliação da Poli, vou fazer do avaliador, do Disseu. O Disseu, português excelente, usou 11 S e um NE, beleza? Agora, vou partir para os discursos. A Poli, no seu discurso, ela usou a palavra vicissitude, e o Disseu, na avaliação, ele não usou a palavra vicissitude. Agora eu vou partir para os discursos de improviso. A Poli foi a primeira, 5 S, teve uma hora que ela falou pra, então seria para, né? Usou a palavra, dia. Lorenzo usou 2 S, né? Ele queria falar mais, mas usou mais, somatório. O Disseu, um erro de concordância aqui, em vez de falar fazê-la, ele falou fazer ela. Então, é fazê-la. E ele usou também para eu, no caso, né? E eu me observei, quando eu estava fazendo o meu discurso de improviso, eu não usei a palavra do dia. Logo eu, né, não usei a palavra do dia. Eu pus a palavra. A Thaís usou a palavra do dia e falou 5, 8 S. Eu usou o mais de adição, aí seria mas, usou 2 NES. Laiane, 5 E e um pra, seria para. A Laiane não usou a palavra do dia. Agora, só uma observação, a Rose, no meio dos... Ela estava proferindo, né, os discursos de improviso, ela usou um na onde e então tá. Mas foi só isso. A Rose. Agora, finalizando aqui, Yasmin usou 4 E, 4 então, e usou a mesma coisa. A gente tem essa mania, né, gente? Em vez de falar mais, como adição. E usou também uma expressão assim, que não está totalmente errado, mas dói um pouco. Bem coisa de... E usou a palavra do dia. Agora o Vitor usou um né, 6 e repetiu umas 3 vezes, depois de novo, usou a palavra do dia. A Rose proferiu muito bem, né, seu discurso, né, de improviso, foi uma aula para a gente, como o Lourenço falou. A Rose usou 3 nessa só, e não usou a palavra do dia na hora que fez o discurso de improviso. Então é isso, Lourenço, devolvo. Dessa forma, eu fiz então a avaliação geral como gramaticista e accountant. E devolvo a palavra para você, meu amigo Lourenço.
Show de bola, Tarcísio. Muito obrigado. Tarcísio aí já montou 2 em 1 pra gente aqui. Muito obrigado pelas avaliações, Tarcísio. E agora, pessoal, a gente vai pro final ali, que é o resultado das votações, né? Bom, a gente está com alguns probleminhas técnicos aqui, mas como vencedora da noite de discurso preparado, né? A gente tem a Poli, fez um discurso bem legal sobre o TikTok, sobre as redes sociais como um todo, mas mais precisamente sobre as redes sociais. Não consegui fazer o seu certificado a tempo, Poli, mas parabéns pelo discurso, acho que foi bem valioso. E agora, pessoal, pro discurso de improviso, né? Aquele momento de preparação para a gente saber quem que foi que... É isso aí, Poli, rufem os tambores ali. E aí, quem foi o vencedor? Tarcísio. Parabéns, Tarcísio. Foi o melhor avaliado ali no discurso de improviso. Muito bem, muito legal saber da história, né, que o Tarcísio contou. Da história sobre a história, né, como um todo, sobre os países, sobre as viagens. Então, parabéns. Pessoal, a gente está aqui com 5 minutinhos para finalizar. Gostaria de passar a palavra para a Poli para fazer esse fechamento, para ver se vocês têm alguma dúvida em relação ao clube como um todo. Mas eu queria agradecer a presença de todos, a paciência. A gente teve alguns probleminhas aqui hoje, principalmente da minha parte, que é a primeira vez que eu estou guiando um pouco mais a reunião aqui, então agradeço a paciência e a dedicação de todo mundo aí nos discursos de improviso. Foi bem bacana ver que todo mundo participou. Passo a palavra para a Poli de novo. Então, pessoal, estamos chegando ao final da reunião, e aí sempre nosso clube, as reuniões são nas quintas, quinzenalmente, às 7h30 até às 9 horas. Vou falar aqui para vocês, convidados também, que o nosso clube ele tem o formato online por enquanto. No futuro, quem sabe, né, a gente consegue se organizar para fazer reuniões presenciais também, mas nosso clube, as reuniões são sempre online. Como vocês viram aí, nós aprendemos na prática, a gente aprende fazendo. Então, assim como nós temos o momento do discurso preparado, que um membro se organiza durante a semana aí para discursar, ele vai treinar oratória, vai treinar também a escutativa para escutar o seu feedback, aplicar isso, melhorar na próxima. A gente tem um momento legal dos discursos de improviso, em que realmente a gente tem o treinamento aí de falas surpresa, né? Mas a gente aprende como um todo, executando as funções. O Lourenço, por exemplo, sendo o Toastmaster da noite, ele executou também uma função de liderança, teve que falar aqui para todo mundo. Então, é assim, executando as funções na reunião é que nós aprendemos, a gente aprende fazendo, diferente de um curso de oratória, né? Que, por exemplo, eu já pesquisei no passado, antes de entrar aqui no clube, antes de chegar no Toastmaster, curso de oratória, achei um valor até um pouquinho caro, em relação, por exemplo, ao que a gente paga, que é um valor bem menor do que um curso, e o curso você faz ali durante uma semana, acabou, e é aquilo ali, você não tem a chance de praticar. Então, o nosso clube, a gente pratica a cada reunião, e se a gente se dispuser a participar frequentemente, a gente evolui sim, muito, porque o nosso clube, não oficialmente ainda, porque ainda não está oficialmente fundado, mas o nosso clube já existe há mais de um ano, né, em Belo Horizonte, fazendo reuniões online, e eu percebo no meu trabalho a minha evolução, eu percebo os demais membros aqui que estão com a gente, a evolução deles também nos discursos, na fala. E a gente pratica também a questão de liderança, tanto durante as reuniões em que você exerce alguma função de liderança ali, como, por exemplo, o Toastmaster da noite, e com as funções que a gente tem dentro do clube, né? Então, quero convidar vocês a participarem novamente. E agora, nossa reunião está oficialmente encerrando. Então, eu vou deixar aqui aberto para conversar com vocês, convidados, para tirar dúvidas. Quero agradecer também o Dirceu e a Laiane, que são de clubes fora de BH, né? De São Paulo, do Leão do Norte. Então, quero agradecer muito a vocês e todos os membros aqui nossos que estão sempre presentes e se dispuseram a mais uma noite participar aqui com a gente. Então, Laís, Yasmin, Victor, vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida a tirar? Ou falar o que achou mesmo da reunião? Então, Poliana, eu tenho dúvida em relação aos valores, porque ainda está
não está muito claro para mim. Então, nós pagamos uma semestralidade. Agora, a semestralidade teve um pequeno aumento, um reajuste, na verdade, né? Ela é $72. Então, a gente paga esse valor semestralmente, mas se quiser, dá para parcelar também mensalmente esse valor. Você pode parcelar no cartão, se quiser, em até 10 vezes, aí dá um juros pequeno da maquininha. Se você fizer aí a conta de $72, converter em real, não sei de cabeça ainda quanto está o dólar hoje, mas vai dar mais ou menos uns 60, 70 reais por mês ali que você vai pagar e vai ter todos esses benefícios. Então, você se tornando membro, você vai pagar essa taxa de semestralidade e mais uma taxa única de matrícula, que é de $25. Essa taxa você só paga a cada nova trilha que você fizer. Então, por exemplo, você escolheu hoje liderança dinâmica, você vai pagar essa taxa única e aí na próxima trilha, se você quiser fazer uma outra ainda, você paga essa taxa. Então, é isso. Mas essas trilhas, elas são... É uma trilha à parte ou é o tema que vai nortear o encontro? Não, na verdade, a trilha, cada um escolhe a sua, de acordo com com o que você se identificar mais. Por exemplo, eu coloquei liderança dinâmica. Então, dentro dos meus discursos, eu vou caminhando dentro, a Toastmasters, ela tem uma metodologia e ela tem todo um desenvolvimento dessa trilha que você vai seguindo. A cada discurso ali você tem as orientações do tipo de discurso que você vai fazer. Então, a trilha é pessoal e aí cada discurso preparado que você for fazer é dentro dessa trilha. Tem o primeiro nível, o primeiro projeto que é comum a todos, nós fazemos sempre o mesmo. Por exemplo, o primeiro discurso que a pessoa faz aqui é o discurso quebra-gelo. Então, o primeiro nível é sempre o mesmo para todos e dali em diante, depois que você conclui o primeiro, você tem uma trilha específica de acordo com o que você escolheu. Então, é pessoal, essa trilha não é tema da reunião. A trilha é para o seu desenvolvimento e você vai caminhando com aquele objetivo. Entendi. Muito obrigada. Por nada. E vocês são de BH, pessoal? Vitor, Yasmin, Thaís? Sou de BH. Sim. Poliana, eu gostaria de saber como eu faço para ser membro e se o membro ele pode, assim como os outros colegas estão participando, né, de outras cidades, se a gente pode participar também de outros lugares, de outros clubes. Claro, nós somos membros de um clube, mas eu posso participar de reuniões de qualquer outro clube, inclusive de fora do país. Então, tem oportunidade também de praticar idiomas. A gente tem, inclusive, no Brasil também, clubes que são em inglês, mas assim como a gente teve membros de outros clubes hoje, eu também posso participar no dia que eu quiser de uma reunião de outro clube. É bem legal. Já participei de uns 3 clubes diferentes e gostei muito. É legal que a gente até vê o sotaque de cada estado, o jeito de cada um, é muito legal. A gente tem, de certa forma, um networking, né? A gente faz uma troca muito legal. Bacana. E como eu faço para ser membro? Olha, o Lorenzo, ele é o nosso vice-presidente de afiliação. Então, ele vai entrar em contato com você e aí ele te passa todas as informações, você assina o contrato, você escolhe a forma como você vai pagar e aí ele te passa tudo que você precisar. Obrigada, Poliana. Por nada. Show de bola. Thaís, você tá no grupo? Desculpa, não sei se você entrou no grupo, porque aí eu pego o seu número e a gente já conversa por lá. Fala, grupo onde? Do nosso WhatsApp. Não. Se você quiser ficar à vontade em colocar o seu número, ou então eu coloco o meu número aqui e vou pedir para você, e todo mundo, tá, pessoal, que tiver interesse em saber mais, por favor, pode ficar à vontade de entrar em contato. DDD é 27 mesmo, que eu sou de Vitória, tá? Não se assustem, é isso mesmo, tá bom? Obrigada. E feliz, né, por saber que vocês estão interessados, o clube tá crescendo, né, Poli? Então, fica muito contente com isso. Muito bom mesmo. Aí, que legal. O Lourenço é lá do Espírito Santo e ele tá aqui com a gente. É isso aí. Prós e contras, né, de ser online ainda. Verdade. Eu sinto falta do presencial, mas o online também tem suas vantagens. Vitor, você tá com a mão levantada? Sim, eu fiquei com uma dúvida. Desenvolvimento é nas reuniões ou tem alguma metodologia que a pessoa vai ser orientada? Eu não entendi muito bem como que funciona o processo todo. Isso. A gente tem a metodologia da Toastmasters, ela tem a plataforma Pathways, dentro dela tem os materiais. Então, quando você se torna membro, você recebe os materiais para você entender. Por exemplo,
o que são as funções da noite, o que é o Toastmaster Uhum. da noite, o que o cronometrista faz, e também você recebe esse conteúdo primeiro, informativo de cada trilha, para você Entendi. escolher. Como a gente ainda não fundou oficialmente o clube, então, se eu quiser, por enquanto, discursar, mas não optar por uma trilha, não tem problema, porque essa opção de trilha, o principal é quando a gente funda o clube, aí sim é obrigatório você escolher uma trilha. Mas aí você escolhendo sua trilha, você vai seguir o conteúdo daquela trilha ali para os seus discursos preparados. Então, o discurso preparado é assim, a gente se organiza no WhatsApp, e aí cada membro aqui vai falar, próximo discurso eu vou discursar, próxima reunião eu vou discursar. Então, a gente se organiza entre nós para dar espaço para todo mundo fazer o seu discurso e assim ir evoluindo dentro dessa trilha. Entendi. Beleza. É só entrar em contato no WhatsApp, né? No grupo, né? Isso, pode falar com o Lorenzo, que aí Ok. vai ser muito bom receber vocês, gente. E se quiserem também, se estiverem na dúvida e quiser participar de uma reunião para ver melhor, fiquem à vontade também, que a gente tem lá no Simpla essa inscrição, é só se inscrever lá e aí vocês recebem o link da próxima reunião. Beleza, fechado. É isso, esse momento é mais um bate-papo mesmo, então se os convidados não tiverem mais alguma coisa a falar, a gente pode encerrar aqui. Então é isso, pessoal, aguardo vocês na próxima reunião.